Bom dia, tudo bem? Espero que assim esteja a tua vida, tua saúde, tua família e os teus projetos. Espero que tudo vá bem, que conquiste o que deseja o teu coração e que o Senhor Deus o leve ao caminho da prosperidade. Que o amor e a bondade do Senhor alcance a tua vida todos os dias e onde chegar, as mãos do Senhor esteja sobre ti, sobre a tua casa, sobre os teus projetos. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto Ele tem sido e por tudo quanto Ele tem feito. Passando também para deixar o nosso devocional diário, e o nosso devocional hoje é preciso praticar boas obras. Apocalipse capítulo 3, verso 8, na sua primeira parte, o Senhor Jesus diz: Eu sei as tuas obras. O verso como um todo diz que eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a palavra ou a minha palavra e não negaste o meu nome. A grande verdade é que estamos vivendo um tempo de necessidade de sermos cada vez mais fiéis ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Praticar boas obras. E praticar boas obras implica em grandes realizações, fazer o bem, pregar o evangelho da salvação. O Senhor Jesus, muito mais do que sermos fiéis a Ele, fiéis à sua palavra, isto é prerrogativa imprescindível de um verdadeiro cristão. Nós precisamos levar este evangelho adiante. Eu sei as tuas obras. E o Senhor Jesus fala justamente à igreja amiga, a igreja da amizade, a igreja de Filadélfia. Eu sei as tuas obras. E às vezes nós ficamos displicentemente vivendo os nossos próprios anseios, buscando a satisfação das nossas necessidades pessoais. Quantas pessoas deixaram de fazer a vontade de Deus, de trabalhar para Deus em satisfação dos seus próprios egos, das suas próprias necessidades. Quantas pessoas arrumaram uma justificativa infundada para não mais fazer um bom trabalho para Deus, o qual sempre fizera. A obra de Deus tem urgência. Por isto, há quase 2000 anos atrás, o Senhor da grande comissão, ele disse: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nada desta máxima de que Deus é Pai e Deus não vai permitir que ninguém se perca. O desejo de Deus é que todos os homens se acheguem à salvação. Infelizmente, a proposta mundana, ela sobressai. Pessoas que querem mudar a filosofia da igreja. Embora a filosofia da igreja não é uma filosofia própria, a filosofia da igreja é fundada na palavra de Deus. É a palavra de Deus que dita as regras. A palavra de Deus é o manual de regra, fé e conduta. E muitas pessoas deixaram de servir a Deus para servir a sua própria vontade. Pessoas que acham que a igreja precisam se adequar, abrindo precedentes para práticas abomináveis diante de Deus. Deus não muda, Deus não se permite escarnecer. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que de Deus não se zomba. Não vos enganeis.
De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E aí, muitas pessoas estão vivendo hoje observando os modismos. E em meio a esses modismos, elas trocam de igreja como trocam de roupa. Elas trocam de igreja buscando a igreja que melhor adeque aquilo que está na sua mentalidade. Não é a igreja que tem que se adequar à minha mentalidade. Sou eu que tenho que adequar à mentalidade da Bíblia e frequentar a igreja que mais se aproxima da Bíblia Sagrada. Não existe igreja perfeita. Não existe lugar nenhum perfeito. Um amigo há muito tempo atrás, quando ainda morava no Brasil, dizia: quando você encontrar a igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragar a igreja. Porque não existe igreja perfeita. Mas existe uma igreja que preza pela perfeição. Existe uma igreja que preza pela verdade. Existe uma igreja que preza pela sã doutrina. E nós não podemos querer mudar isto a nosso bel prazer. Aí, quando a pessoa não consegue mudar, ela procura outra igreja que melhor se adeque àquilo que ela quer. A liberação de algumas coisas, a liberação de algumas práticas. Legal, muito bom. Isto te satisfaz? Isto te torna feliz? Vai em frente. Siga a tua filosofia. Siga o desejo do teu coração. Siga em busca da igreja que melhor se adequa a você. Tá bom? Mas fica aqui o conselho. Corre um sério risco de chegar diante de Deus naquele grande dia e você ser achado reprovado. Ser reprovado no mundo atual, você tem uma segunda oportunidade. Quantas pessoas reprovaram na escola? Anos. Quantas pessoas foram tirar uma CNH e reprovaram no exame prático várias vezes? Quantas pessoas foram fazer um exame psicotécnico e reprovaram? Remarcaram, pagaram novamente. E aí foram aprovados. A reprovação gera um custo. Sempre temos que pagar pela reprova, porque gera um custo. Mas no mundo secular gera um custo monetário, tempo. Vai ser reprovado diante do Senhor, quando Ele trazer o livro, abrir o livro, e o nosso nome não estiver escrito lá, Ele dizer: apartai-vos porque eu não vos conheço. Ah, pastor, mas eu já fiz tanto. A Bíblia diz que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu operei maravilhas. E o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos porque eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque eu tive a oportunidade de viver a essência do Evangelho, praticar as boas obras, mas eu quis a igreja da conveniência. Eu quis o Evangelho da conveniência. O Evangelho da conveniência me afastou de Deus. Este é o grande problema. Siga em frente. Mas o conselho está aí. Quem quer a salvação, entra pelo caminho e pratica as boas obras. Quem quer a conveniência e colocar a salvação em risco, procura o Evangelho da conveniência. Grande abraço.